agora eu converso com o governador do Espírito Santo. Depois de eleito governador, foi a primeira reunião do Renato Casagrande com a presidente Dilma Rousseff, uma reunião que aconteceu ontem em Brasília, durou mais de 2 horas, teve a presença de 3 ministros. O governador chegou ontem de Brasília e hoje cedinho já está aqui no Bom Dia. Mais uma vez eu agradeço a presença do senhor. Governador, há demandas aqui tão antigas e cada dia mais urgentes, né? Aeroporto, rodovia do contorno. A gente pode fazer uma lista assim, dessas demandas? O que o senhor conversou lá com o presidente Dilma? Começando pelo aeroporto, já tem 3 telespectadores que perguntam sobre isso aqui pra gente. Josiane pergunta, a gente vai ficar só no puxadinho, o Floriano e o Breno também. O que a presidente Dilma disse para o senhor em relação ao nosso aeroporto? É verdade, o aeroporto virou um símbolo para nós aqui no estado da ineficácia, da ineficiência e das necessidades dos capixabas. Então, eu tratei sobre o assunto com a presidente Dilma, Mário, e foi um dia importante, porque nós estamos, esta semana, concluindo uma ampliação importante neste momento do aeroporto de Vitória. É um primeiro passo, né, de uma longa caminhada que nós temos pela frente, mas vamos fazer uma mudança. Hoje o aeroporto tem uma capacidade para 565 mil passageiros por ano. Com essa ampliação da sala de embarque e sala de desembarque, nós vamos chegar a 1.500.000, em torno de 1.500.000 passageiros ano. Vai aliviar, né, a situação nossa do aeroporto, mas nós solicitamos à presidente da República que pudesse dar prioridade à obra definitiva de ampliação do aeroporto. Ela ligou para o presidente da Infraero, pediu atenção. Hoje mesmo está sendo aprovado o PZPA, que é aquele plano de proteção aérea que fez com que o Ministério Público entrasse, o Ministério Público Federal entrasse com uma representação na Justiça. A Justiça deu uma liminar, suspendendo todas as obras do aeroporto. Hoje está aprovado esse PZPA. Então já tivemos um resultado importante da nossa visita, da minha visita à presidente Dilma hoje, e esperamos que nos próximos meses, de fato, a gente retome a obra definitiva do aeroporto, mas comemorando um primeiro passo, que foi a ampliação da sala de embarque e da sala de desembarque. Nós temos aí imagens dessa nova sala de desembarque. Quem chegou ontem ao aeroporto de Vitória, o senhor deve ter passado por lá, né? Passou aí por essa nova sala de desembarque, que tem 1.700 metros quadrados. Muito boa, viu, Mário? É, né? Muita gente está chamando de puxadinho, viu, governador? Puxadinho porque a gente mas espera... a sala ficou boa, assim, assim, eu acho que não importa como as pessoas chamam, mas quem for lá ver a sala, vai ver que a sala ficou uma sala ampla, boa, e acho que a gente tem que também dar o destaque quando as coisas ficam boas, e a sala ficou boa. Claro, mas é porque todo mundo espera a ampliação do aeroporto. É isso que nós estamos trabalhando. Eu estou trabalhando isso há muitos anos e continuo trabalhando como governador. Foi promessa do presidente Lula, o presidente esteve aqui, prometeu que ia ampliar o aeroporto em 2, 3 anos e até hoje nada. Mas ela deu um prazo, sim, presidente? Disse, olha, eu vou trabalhar para até... Não deu prazo. Eu tive ontem com o secretário nacional de Aviação Civil, também com toda a diretoria da Infraero. Depois que eu estive com a presidente, o Exército vai ainda ter mais 2, 3 meses para concluir o projeto de pátio de pista. A Infraero está contratando o projeto de terminal de passageiros e, terminados esses projetos, eles farão a licitação, né, com relação a essas obras definitivas. Mas ela não me deu um prazo com relação ao assunto, mas eu estou acompanhando, o governo está acompanhando, a bancada está acompanhando diariamente esse assunto. Essa, então, é o resultado em relação ao aeroporto. Vamos falar das BRs. Nós tivemos um resultado importante, que foi a aprovação do PZPA. Acho que nós ontem estivemos lá, o presidente ligou para o presidente da Infraero, ele fez um contato com a aeronáutica e o PZPA, que é uma necessidade para que a gente possa dar sequência às obras, será aprovado hoje. Ok. BRs aqui no Espírito Santo. A rodovia do contorno, que essa é agonia mesmo para o Espírito Santo, acompanhar a lentidão para se fazer a duplicação dessa rodovia. O que a presidente falou? A rodovia do contorno está em obras. Então, é um assunto que não esteve na pauta, porque a obra está sendo executada. E a parte de pista, mais alguns meses está pronta, a parte do viaduto até início do ano que vem. Assim, só para informação, mas não tratei deste assunto. Tratei da BR-101 e tratei da BR-262. BR-101, a concessão dela vai ser publicada agora no mês de setembro, no máximo, publica o edital de concessão para a contratação da empresa que vai ter a concessão para executar a duplicação da BR-101, da divisa com o Rio até a divisa com a Bahia. E a BR-262, o IEMA, que é o nosso órgão ambiental, nós conseguimos a delegação para fazermos a licença ambiental da primeira etapa até Vitor Hugo, de Viana até Vitor Hugo, está concluindo o licenciamento ambiental e pedi a ela que assim que concluir, ela autorize a publicação da licitação, porque essa obra está no PAC. E consegui ontem também
a autorização para que o IEMA faça o licenciamento ambiental da segunda etapa, que é de Vitor Hugo até a divisa com Minas Gerais. Voltando a 101, quer dizer, já começa a duplicar quando, então, a rodovia? Não, o edital de concessão para contratar uma empresa vai ser publicado agora em setembro. Ah, tá. E depois, agora a gente já começa a pagar pedágio quando iniciar a obra. Tem um período de preparação e de melhoria, aí é um assunto relacionado ao governo federal e à Agência Nacional de Transporte Terrestre. Acho que tem um ano, uma preparação de sinalização de melhoria da rodovia antes de começar a cobrar o pedágio. Outro tema que o senhor também deve considerar muito importante, a questão do petróleo. Quer dizer, como é que a presidente Dilma se posicionou? O primeiro ponto de pauta com a presidente Dilma foi a questão do petróleo. Como é que ela se posicionou em relação à divisão dos lucros provenientes aí dos royalties do petróleo, do pré-sal também? Quer dizer, a notícia foi boa para o Espírito Santo nesse sentido? A notícia foi boa por parte da posição pessoal da presidente Dilma, mas ainda nós não estamos seguros daquilo que vai acontecer. Para ser bastante franco para os capixabas, assim, a presidente Dilma disse que é contra qualquer alteração dos contratos já feitos, né, daquilo que foi feito, contratado. Então isso para nós é importante, a posição dela. Ela disse que se tiver a derrubada do veto, ela também vai entrar na justiça contra a derrubada do veto. Mas eu pedi a ela que se envolva ou que peça alguém para se envolver pessoalmente neste assunto, coordenando esse trabalho. Nós, governadores de estados produtores, eu, governador do Rio, governador de São Paulo, nos reunimos com o governador de Pernambuco, com o governador de Sergipe, com o governador da Bahia. Construímos um ambiente de entendimento, mas nós temos uma limitação, que governador com governador e governador com o Congresso, às vezes a gente não chega a um entendimento. Eu pedi à presidente Dilma que pudesse designar um interlocutor do governo federal que coordenasse o entendimento. Ela pediu à ministra Ideli, que estava na reunião, para acompanhar a aprovação do veto no Congresso Nacional, e pediu ao Guido Mantega que nos chame, que nos convide para que a gente possa buscar o entendimento. Eu acho que a melhor situação para nós é o entendimento. Até porque o Estado não pode perder aquilo que conquistou nesses últimos anos com relação à sua receita, à sua organização administrativa. Então, quer dizer, ela assumiu o compromisso de que vai trabalhar para que o veto seja mantido. O veto sendo mantido, garante aí uma participação, não vou dizer participação especial, porque já foi o termo adotado ali, que a gente tenha mais recursos provenientes do petróleo. É isso, mas assim, eu não... O senhor não está seguro? Não estou seguro, porque o ambiente no Congresso é ruim. Nem tudo que a presidente quer, né, nestes assuntos que interessam aos estados, acontece. O ambiente no Congresso é de votar o veto. Se votar o veto, é muito risco para o Estado do Espírito Santo. Mas então, essa é uma preocupação que eu tenho. Apesar da palavra da presidente, do compromisso da presidente, da posição dela, eu preciso e quero trabalhar, e estou trabalhando permanentemente. Ontem eu estive com o presidente, com o senador Francisco Dornelles, do Rio de Janeiro, junto com o senador Ricardo Ferraz, junto com a senadora Ana Rita. Estivemos conversando com outras lideranças lá em Brasília para que a gente busque o entendimento. O melhor é o entendimento. Perfeito. E derrubando o veto, ainda há o recurso à Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, né? Já temos uma ação direta de inconstitucionalidade preparada, caso seja necessário. Eu acho que esse é um caminho ruim para todo mundo, mas se nós não tivermos outro caminho, é esse que nós vamos seguir. Para concluir aqui o resultado da reunião, a gente vai ter mais escolas técnicas, IFES, aqui no Espírito Santo? Conseguimos mais 2 escolas técnicas, isso também é muito importante, né? Junto com a bancada federal, junto com os municípios, com as regiões, conseguimos escola técnica para Montanha e conseguimos escola técnica para Barra de São Francisco. São 20 escolas técnicas que nós temos hoje do governo federal no estado do Espírito Santo. Uma conquista importante nesses últimos anos. E conseguimos, se você permitir que eu fale, claro. Tá certo? No mês que vem, nós teremos a ordem de serviço da ampliação e da contenção do cais do Porto de Vitória e nos próximos dias a publicação do edital de licitação da dragagem de Vitória. A presidente Dilma também reconheceu que o Espírito Santo é um grande polo centralizador de cargas do comércio internacional e que pediu à ministra Miriam Belchior que possa coordenar de forma mais rápida o projeto que
que viabilize um investimento num porto de águas profundas aqui no estado do Espírito Santo. E garantindo o edital, quer dizer, a gente tem garantia de dinheiro também? Porque às vezes a gente também acompanha que o dinheiro não vem. Olha, esse trabalho com o governo federal é um trabalho diário. Eu fui deputado federal, fui senador, sou governador, eu não posso desistir nunca. Mesmo sabendo as dificuldades, a gente sabendo que tem que ter muita paciência, que as coisas são muito mais demoradas do que a gente gostaria, mas eu não posso desistir, eu tenho que estar permanentemente nessa articulação. E é uma luta que tem que ser contínua mesmo. Hoje mesmo, o deputado federal Lelo Coimbra escreveu um artigo, publicou aqui no jornal, dizendo que o Espírito Santo é o 9º estado que mais arrecada impostos e a contrapartida. Quer dizer, a gente manda muito dinheiro para o governo federal, mas o que vem para a gente não é nem próximo do correspondente ao que a gente manda, né? É 3 vezes menos do que nós arrecadamos. Então, é lógico que nós também, assim, sabemos que a gente tem que contribuir com o Brasil, mas queremos também que o Brasil contribua conosco. Governador, ontem aqui no Bom Dia, a gente falou sobre gastos de câmaras municipais. Muitas câmaras do interior do estado planejam aumentar o número de vereadores. Ainda que isso não represente diretamente um aumento nos gastos, alguns números assim nos chamam a atenção. Em Cachoeiro, por exemplo, o vereador conversou ontem aqui com a gente, é uma sessão por semana, o vereador ganha R$6 mil para uma sessão por semana. O município de Cachoeiro gasta R$800 mil por mês com a Câmara de Vereadores. O senhor que é governador recebe muitos prefeitos, está pedindo mais recursos, se queixando de recursos. O senhor não acha isso contraditório? Quer dizer, não é preciso rever isso? Gastos com câmaras, número talvez excessivo de vereadores? Acho que no final o que importa, Mário, é o controle do gasto, né? Se nós tivermos um controle de gasto, uma limitação, uma redução de gasto, é isso que a sociedade deseja e quer. Nós estamos vendo aí diversas denúncias de corrupção no Brasil, temos acompanhado isso e estamos acompanhando as decisões da presidente Dilma, seja por corrupção ou seja por gasto sem critério, acho que a sociedade reage a isso. Quando a sociedade reage à questão da Câmara de Vereadores, ela poderia reagir também aos outros poderes, como deve reagir aos outros poderes, é falta de critério no gasto. Agora, cada vereador, ontem eu vi a entrevista. O senhor viu? Vi a entrevista, vi a posição do prefeito... Representante da Muniz, do prefeito Gilson Amaro. Assim, tem vereador que faz jus ao salário que ganha, tem vereador que não faz jus ao salário que ganha. Então, é uma avaliação que cada cidadão tem que fazer e a direção de cada Câmara tem que tomar, de fato, cuidado com o uso desses recursos. Diz que faz jus ao salário, deixa eu só lembrar, em Cachoeira é R$6 mil, uma sessão por semana. Agora, não já lhe parece um descontrole? Quer dizer, uma cidade do interior gastou R$800 mil com a Câmara, sendo que a população tem carência de tantos outros serviços? Eu acho que qualquer gasto que possa ser reduzido tem que, precisa estar na pauta de cada mesa diretora da Câmara. Sobre aumentar o número de vereadores, o senhor acha viável, não acha viável, o senhor é contra, a favor? Olha, eu não tenho necessidade de manifestar minha opinião com clareza sobre isso como governador do estado, tá certo? Mas eu considero que tem diferentes representações e municípios muito semelhantes com representações diferentes. E que o Congresso Nacional se ausentou, eu fui parlamentar, se ausentou da definição com clareza desse critério que provoca esse debate que nós estamos tendo hoje. Tem gente do povo querendo fazer pergunta para o senhor pode responder? Com muito prazer. Está lá na praia, o Wellington Valadão, um cidadão fazendo exercício, está ali, governador. Olha lá. Diga, Wellington. Ele parou a caminhada aqui, o Cláudio, para fazer uma pergunta para o governador. Qual a sua pergunta, Cláudio? Governador, bom dia. Bom dia, Cláudio. Eu gostaria de saber por que o senhor sumiu, desde que o senhor foi eleito, eu quase não vejo o senhor pelos cantos do Espírito Santo. Obrigado, Cláudio. Estou aqui. Bom, aqui no Bom Dia já é a terceira vez. Estou aqui diversas vezes no Bom Dia, em outros programas de televisão, percorrendo, se você viu aí os jornais nesses últimos dias, eu já percorri quase todos os municípios do estado. Talvez não tenha tido a oportunidade de encontrar com o senhor, mas teremos chance e oportunidade de nos falarmos permanentemente. Pode ter certeza que eu estou cuidando dos interesses do povo capixaba, em Brasília, no estado, em todos os municípios do estado. Obrigado pela oportunidade, Cláudio. Governador, o senhor disse aí da política e tal, e a gente acompanhou aí uma sucessão de escândalos em vários ministérios. No Ministério dos Transportes, ontem o PR disse que vai deixar o governo federal, a presidente Dilma disse que iria fazer uma faxina. Assim, como é que o senhor viu a atuação da presidente Dilma em meio a isso tudo que vem acontecendo? Está bem, né? A presidente Dilma está bem, está equilibrada, está determinada. Minha avaliação é que ela está bem. Ontem eu estive por muito tempo com ela e ela está tranquila, está assim, gostando daquilo que está fazendo. Então eu estou compreendendo e estou apoiando e junto nessa direção para que a gente possa, de fato, tomar as medidas necessárias no Brasil. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta agora relativo ao contribuinte aqui do Espírito Santo em relação às taxas do Detran. O Detran fez um estudo
dizendo que, de certa forma, é viável reduzir as taxas. A gente aqui no Espírito Santo paga muito mais do que quem mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, para tirar a carteira de habilitação, por exemplo. E esse estudo estaria com o governo do Espírito Santo. Quer dizer, vai chegar lá para o senhor. O senhor acha que deve reduzir as taxas e por que a gente tem que pagar mais? Esse estudo foi encomendado por mim, logo que assumi o governo, encomendei ao Detran que pudesse fazer uma análise da adequação dessas taxas nossas com as taxas dos estados vizinhos. Agora, nos últimos dias, no último mês, o Detran encaminhou para o gabinete do governador e para o governo e para a Secretaria de Governo esse estudo, e nós encaminhamos à Secretaria da Fazenda e à Procuradoria-Geral do Estado, e eles estão analisando a repercussão financeira e a questão legal para que eu possa, de forma definitiva e conclusiva, dar a posição do governo do Estado. Então esse estudo está com o governo do Espírito Santo? Está com o governo do Espírito Santo. Porque, se não me engano, a gente paga R$140 a mais do que quem mora na Bahia, por exemplo, para tirar a carteira de habilitação. Por isso que eu encomendei esse estudo. Porque já sabendo desses desvios, dessas distorções, nós encomendamos esse estudo agora está sendo avaliado pela Procuradoria e pela Secretaria da Fazenda, e aí a conclusão vai chegar para que eu possa tomar a decisão. O senhor tem ideia mais ou menos de quando é que a gente vai saber isso aí? Quando é que o senhor recebe esse estudo? Mês que vem nós já saberemos, mês de setembro nós já saberemos. São 8 meses de governo já, governador, que o senhor assumiu aqui o governo do Espírito Santo. Nesse tempo de 8 meses, o que o senhor acha que avançou bem e o que o senhor achou que foi mais difícil do que o senhor esperava assim, para avançar? Eu acho que nós avançamos bem na nossa execução orçamentária, porque nós estamos indo agora, estou daqui dessa entrevista, estou indo lá para Xuri para a gente inaugurar uma outra unidade prisional. Nós estamos fazendo um investimento de mais de R$100 milhões este ano nas unidades prisionais. É um recurso que a gente fica até assim avaliando esse investimento, mas nós temos que fazer. Você viu a reação e a manifestação de Tucum nesses últimos dias. Sim. A reação das detentas que não querem ir para um sistema organizado, disciplinado. Mas lá também estava uma superlotação danada. Lá sim, mas nós estamos fazendo o processo de transferência. Sim. Então, assim, mas a reação não foi pela superlotação, a reação foi pela transferência para um sistema organizado. Então, assim, a execução orçamentária está indo bem. Nós já fizemos, Mário, nesses primeiros 7 meses e meio de governo, quase R$700 milhões de investimento. Obra e compra de equipamentos. Então, assim, a alegria de estar colocando a máquina para funcionar e para dar sequência àquilo que já estava sendo feito no governo passado, para dar sequência aos projetos novos que nós estamos fazendo, para fazer um programa como esse, programa Incluir, que ontem a presidente Dilma disse que é o melhor programa do Brasil que os estados têm, programa de redução da pobreza. Então, nós, assim, estamos felizes com o desenrolar, com o desempenho, com a execução que nós estamos tendo no governo. É lógico que nós, assim, o que nos atinge, o que nos angustia no dia a dia? O que nos angustia, efetivamente, é a incerteza do futuro na política nacional, naquilo que nós temos. Como eu disse aqui, questão dos royalties de petróleo, não deu tempo da gente falar sobre reforma tributária e dos investimentos em infraestrutura nesse Estado que ainda são limitadores ao nosso processo de desenvolvimento. Essa é a angústia. E é por isso que eu tenho me determinado, junto com a bancada federal, com as lideranças do Estado, com a Assembleia Legislativa, a responder a essas ameaças que estão pairando sobre nós nesse momento. Perfeito, governador. Eu vou me encaminhando aqui para o fim da entrevista. Tem telespectador insistindo aqui na questão dos vereadores, dizendo que o senhor tem que se posicionar, porque o senhor é político também, o senhor é governador, o senhor cuida dos gastos públicos, mas o senhor é contra ou a favor? O senhor disse assim que eu não tenho que dar opinião sobre aumentar ou não gasto, o número de vereadores. É porque quem tem que fazer esse controle, tá certo? É cada Câmara de Vereadores, tá certo? Qual que é a minha posição? Se vai aumentar o número de vereadores ou não, a decisão de cada Câmara que está discutindo agora. Agora, o que a sociedade tem que estar colocada, o que tem que ser colocado pela sociedade é controle do gasto. Não pode haver aumento de despesa das câmaras de vereadores. Isso aí, o senhor acha que não é possível. Já está grande demais, né? Sem dúvida. Governador, muito agradecido ao senhor por ter vindo aqui ao Bom Dia Espírito Santo. Eu repito, o governador esteve ontem em Brasília, uma reunião de mais de 2 horas com a presidente Dilma Rousseff, acompanhado de mais 3 ministros, não foi? 3 ministros. Então trouxe notícias importantes aqui para o Espírito Santo, mais 2 escolas técnicas, IFES, posicionamento da presidente Dilma favorável ao Estado na questão dos royalties, do petróleo, não foi isso, obra do Porto. Compromisso dela também com a obra do aeroporto, ligou para o diretor da Infraero na frente do governador. Quer dizer, a reunião foi boa, então. Foi boa a reunião, muito boa. Acho que nós estamos vendo agora
tem alguns passos visíveis nessa agenda do Estado que nós estamos conseguindo caminhar. E isso é muito importante para o nosso Estado. Eu agradeço mais uma vez a presença do senhor aqui ao Bom Dia, sempre gentil com a gente cedinho aqui na TV Gazeta. A seguir as novidades.